Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país, né? Uma ótima tarde para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação, né, que eu vou fazer mais um vídeo aqui, né? Queria pedir aí o seu joinha para o YouTube divulgar mais o meu trabalho, para o YouTube ver que o meu trabalho tem relevância, reconhecer a relevância do meu trabalho, né? Quanto mais joinha você der aqui, mais o YouTube vai recomendar meus vídeos para outros. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí e aperte o sininho para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo, né? Muito bom isso. Eu queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar, pode trocar uma ideia comigo, pode me fazer alguma pergunta que você está querendo fazer aí, mas não pode, né? Faça para mim. E aquele irmão que passou por uma seita, né? Também, qualquer que seja ela, né? Está precisando de conversar, quer fazer um desabafo, quer conversar sobre a palavra de Deus, pode falar para mim. É só vocês colocar aí nos comentários que gostaria de falar comigo e eu passo o meu telefone para vocês, tá bom? E eu queria agradecer a minha irmã Ana, lá de Portugal. A minha irmã Ana entrou em contato comigo nos comentários, né, falando que eu dou atenção aos irmãos de outros países também, que não é só os irmãos brasileiros que eu falo. Claro, minha irmã, eu sou grato a todos, não só aos irmãos brasileiros, sou muito grato aos irmãos brasileiros, claro, mas também aos irmãos de outros países também, eu sou muito grato. Especialmente vocês do Portugal aí. Eita, irmãos portugueses que são maravilhosos, viu? São muitos irmãos portugueses que já falaram comigo aqui nos comentários, né? Já falaram sobre o meu trabalho e eu sou muito grato. E, meus irmãos, eu queria pedir para vocês comentar. Comente bastante aí no meu canal. Fico feliz de vocês comentar. Comente aí, porque quanto mais vocês comentam, eu fico muito feliz quando eu vejo aqui ali bastante comentários ali. Eu fico muito alegre quando eu vejo. Mas não precisa comentar só para me agradar, não. Não precisa comentar. Ah, se vocês viram ali, chegou ali, olhou ali, não gostou muito do vídeo. Não gostou do vídeo, não. Ah, eu não vou comentar não, porque eu não... Comente então o que não gostou. Se você não gostou também, comente o que não gostou. Comente o que foi que eu errei. Onde foi que eu errei. Eu gosto que a pessoa fale onde foi que eu errei, porque eu vou consertar. No próximo vídeo eu já não cometo aquele erro mais, tá bom? Meus irmãos, hoje eu gostaria de fazer aqui uma análise sobre um assunto, né, de uma revista, a Sentinela das Testemunhas de Jeová. A revista em questão aqui é esta aqui, ó. Eu gosto de falar e mostrar. Eu não gosto de falar e não mostrar, não, aqui, ó. Olha, a revista é essa aqui, ó. Tá vendo, meus irmãos? Ó, vira a revista aí. Ó, essa revista aqui, ela é a revista de 1º de fevereiro de 1959. Preste atenção, essa revista é quase da minha idade. E olha que eu tô bem velho. Essa revista, ela é só 5 anos mais nova do que eu. Olha, nessa revista Sentinela, naquele espaço ali onde os leitores fazem a pergunta e a sociedade responde, eu me deparei com algo ali que me chamou a atenção. Ali um certo leitor fez uma pergunta assim. É uma pergunta um pouco grande. Presta atenção no tamanho da pergunta aqui. Ó. Aqui diz assim, ó, o leitor perguntou assim: devemos considerar a injeção de soro, tais como as antioxinas, contra a difteria e as frações de sangue, tais como gama-globulina, nas correntes sanguíneas, com o fim de aumentar a resistência às doenças por meio de anticorpos, na mesma base como beber sangue ou tomar sangue ou plasma de sangue por meio de transfusão? Então, foi uma pergunta que fizeram aqui, né? Agora veja a resposta da pergunta. Ó, os dirigentes da sociedade, torre de vigia, responderam assim: não parece ser necessário classificar as duas na mesma categoria.
embora tenhamos feito isso no passado. Viram? Então nós vimos aqui que no passado eles fizeram alguma coisa e depois eles mudaram de ideia. Viram? Agora que entra aqui o ponto que eu quero considerar. Aqui que entra aqui o ponto-chave que eu gostaria de destacar. Como que no passado eles pensavam de uma forma e depois eles mudaram a forma de pensar, se eles dizem que são profetas de Deus? Não é uma boa pergunta? Como que no passado eles pensavam de uma forma, agora eles mudaram e eles dizem que são profetas de Deus? Veja, o que eles falam, segundo eles, é Deus que está falando através deles. Mas aí você pode me dizer, Samuel, o corpo governante nunca falou isso não. O corpo governante nunca falou que é profeta, não. É porque tem pessoas que, principalmente testemunha de Jeová, que converteu há mais pouco tempo, elas não conhecem as publicações antigas. É falar, mas o corpo governante nunca falou isso não. A Sociedade Torre de Vigia nunca falou isso não. Meus irmãos, é porque vocês não conhecem as publicações antigas. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção no que está escrito na Sentinela, 1º de abril de 1965. A Sentinela, 1º de abril de 1965, página 217. Aqui diz assim, ó. Pois Deus tem atualmente na terra uma organização profética, assim como teve nos dias da primitiva congregação cristã. Designa-se esses cristãos como seu escravo fiel e discreto. Viram? Mas não parou por aqui não, ainda tem mais. Olha aqui, ó. Esse grupo, esses escravos, recebe ordens estritas. Não trate com desprezo o profetizar. Não trate com desprezo o profetizar deles. Olha, isso tem sido demonstrado pelas testemunhas de Jeová na terra. Isso é o que diz essa revista, 1º de abril de 1965. Então, vocês, meus irmãos testemunhas de Jeová, que converteram mais recentemente, vocês têm que conhecer as publicações antigas, para vocês não passar vergonha, né? Para vocês não passar vergonha de falar, mas a sociedade nunca falou isso, o corpo governante nunca falou isso. Vocês não sabem de nada, vocês não... como diz aquele ditado antigo, da missa, vocês não sabem a metade, vocês não sabem de nada. Agora, meus irmãos, vamos entender esse negócio. No passado, eles entendiam de uma forma, depois mudaram a forma de pensar. Tudo bem. No passado, eles entendiam de um jeito, depois eles mudaram a forma de pensar. Mas aquela forma antiga que eles entendiam, não foi Deus que falou para eles? Não foi Deus que falou para eles? Eles não são profetas de Deus? Não foi Deus que falou? Veja, meus irmãos. Olha, a organização deles não é profética? Se é uma organização profética, então tudo que eles falam ali foi Deus que falou para eles. É uma organização profética. E eles colocaram na revista ali que é uma organização profética. Isso significa que Deus falou uma coisa para eles e depois Deus mudou de ideia? Será? Será que Deus falou para eles? Será que Deus muda de ideia? Será que Deus fala uma coisa, depois Deus muda? Bom, eu acho que não. Eu acho que se Deus falar, Deus não muda não. Quer ver? Se é que o corpo governante não conhece a palavra de Deus, eu vou mostrar aqui alguns textos para mostrar para as testemunhas de Jeová que Deus não muda de ideia. Se Deus tivesse falado aquilo para eles, se Deus tivesse falado para eles de uma forma, aquilo que Deus falou, Deus não mudaria de ideia não. Aquilo que Deus falar pode passar milhares de anos, ou talvez até milhões, né? Deus não muda de ideia. Veja, por exemplo,
Malaquias, no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Veja as palavras do próprio Deus. Veja as palavras, porque eu, Senhor, ou Jeová, eu não mudo. Deus, Senhor, ou Jeová, como você queira dizer, ele está dizendo aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 6, que ele não muda de maneira nenhuma. Então, com certeza, se Deus tivesse falado qualquer coisa para esses dirigentes da torre de vigia, com certeza ele não mudaria. Pode ter certeza disso. Agora veja também, meus irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 11, diz assim, o próprio Deus dizendo, a palavra que sai da minha boca não volta a mim sem resultado, mas certamente fará aquilo em que me apraz e prosperará naquilo a que designei. O próprio Deus dizendo aqui em Isaías capítulo 5, capítulo 55, versículo 11, que a palavra que sai da boca dele não volta sem resultado. Então, certamente, aquilo que Deus falou não volta a ele sem resultado. Isso aí você pode ter certeza. Agora, então, diante do que nós vemos aqui, nós podemos concluir que essa organização, a organização das testemunhas de Jeová, a chamada Torre de Vigia, a organização do corpo governante, ela não santifica o nome de Deus. Ela não santifica o nome de Deus. Muito pelo contrário. Ela profana o nome de Deus, colocando Deus como mentiroso. Porque eles proferem ali profecias ali, dizendo que foi Deus que falou com eles. Como Deus não falou nada com eles, aquilo não cumpre e acaba ficando Deus como mentiroso. Para as testemunhas de Jeová ali, acaba ficando Jeová como sendo mentiroso. Porque, segundo eles, foi Jeová que falou e depois nada daquilo cumpre. Então, quem é que fica como mentiroso nessa história? O corpo governante se passa sempre por bonitinho. Aqueles ali não erram, aqueles ali são infalíveis. Mas Jeová erra. Jeová erra. O corpo governante não. O corpo governante não erra. Mas Jeová erra. Tá vendo? Tá vendo como é? Então eles colocam Jeová como sendo o errado. Então eles, em vez deles santificar o nome de Deus, como eles dizem, né? Eles batem no peito e dizem que nós estamos santificando o nome de Deus. Eles estão profanando o nome de Deus. Eu posso garantir para vocês com toda certeza, esse corpo governante, esse tal corpo governante da sociedade Torre de Vigia, eles não passam de falsos profetas. Falsos profetas. Eles são falsos profetas. Mas é a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Sabe por quê? Sabe por quê que a Bíblia... Sabe onde na Bíblia que diz que eles são falsos profetas? Eu vou ler para vocês, porque eu não gosto de mentira. Não. O que eu falo, eu gosto de provar. A Bíblia diz que eles são falsos profetas. Vejam comigo, por exemplo, o que disse Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Aqui vai deixar claro que esse tal de corpo governante das testemunhas de Jeová não passa de falsos profetas. Aqui diz assim, se disser no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor ou que Jeová não falou? É quando esse profeta falar em nome de Jeová ou em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir. Então, veja, meus irmãos, como é que você sabe quando um profeta é um falso profeta? É quando esse profeta fala em nome do Senhor, ou Jeová, ou de Deus, como você queira, e a palavra dele não se cumpre. E agora eu pergunto, alguma coisa que esse pessoal da torre de vigia, esse chamado corpo governante,
Alguma coisa que esses caras falaram já se cumpriu? Só previsões para o fim do mundo, o fim dos tempos, fim do sistema de coisa, como eles chamam. Eu não sei nem quantos, parece que já foi uns 8 já, ao todo. 1914, 1900 não sei quanto, 1925, 1941, 1975, geração de 1914, século XX. Nossa, foi tanta previsão que eles já fizeram que não se cumpriu. Isso aí é uma demonstração que eles são falsos profetas, porque eles fazem tudo isso e diz que são profetas de Deus. É Jeová que está falando através deles. Eles estão mostrando que eles são falsos profetas e estão blasfemando, ou seja, estão profanando o nome de Deus, porque eles estão colocando eles como, aliás, eles estão colocando Deus como mentiroso, eles estão colocando o Jeová deles como mentiroso, certo? E eles mesmo passam por bonitinho, que nós não erramos, não. Nós não enganamos, não. Foi Jeová que enganou, foi Jeová que errou. E teve um cara de pau, um desses membros do corpo governante, um cara de pau, mas que a cara dele precisa de óleo de peroba, precisa de lustrar a cara dele todo dia com óleo de peroba, que teve a capacidade de fazer um vídeo dizendo que não pede desculpa, não. Ele não pede desculpa. Tá vendo? Erra, mente para as pessoas e não pede desculpa. Eu não vou pedir desculpa, não. Tá vendo? Viram? Quanta arrogância, quanta prepotência. Então veja, meus irmãos, esses caras, eles são o verdadeiro falso profeta. O verdadeiro falso profeta. Porque profetiza em nome de Deus, em nome de Jeová, como diz eles, né? Em nome de Jeová, e nada do que eles falam se cumpre. Então é assim que você sabe quem é o falso profeta. É quando o profeta profetizar em nome de Deus e a sua profecia não se cumprir. Então aí está o falso profeta. Corpo governante, você cafajeste que diz que não pede desculpas. Não pede desculpa, não. Não, nós não vamos pedir desculpa, não. Quem errou foi Jeová, ué. Foi Jeová que enganou. Viram? O Deus deles é um deusinho bem limitado, né? Porque erra bastante, né? O Deus deles erra bastante. Então é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e que Deus abençoe a todos vocês.